Era 15 de março e Beatriz Rodrigues subia as escadas do Tribunal de Família do Porto, com o coração batendo acelerado e uma mão segurando a barriga de 8 meses. Não deveria estar ali. A sua médica tinha dito para guardar repouso, que o bebê podia chegar a qualquer momento, que o estresse era perigoso nessa fase da gravidez. Mas Beatriz não tinha escolha. Esse dia se decidia tudo. A custódia do filho que ainda não tinha nascido, a casa, as economias de toda uma vida. E Miguel, o homem que ela tinha amado durante 10 anos, o homem que a tinha traído com sua melhor amiga, o homem que agora queria tirar tudo dela, já estava dentro daquela sala junto com seus advogados. Beatriz respirou fundo e empurrou a porta da sala. Sentou-se no seu lugar, tentando ignorar o olhar gélido de Miguel do outro lado do ambiente. A audiência começou, as vozes dos advogados encheram o espaço, os documentos passavam de mão em mão e então, exatamente no momento em que o juiz ia pronunciar a sentença, Beatriz sentiu que algo se rompia dentro dela. Uma dor lancinante atravessou seu corpo e a água molhou suas pernas. O parto tinha começado. Nesse momento, no caos que seguiu, aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto jamais. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Beatriz Rodrigues tinha 35 anos, uma licenciatura em arquitetura, um escritório profissional construído com esforço e dedicação e um casamento que acreditava perfeito. Tinha conhecido Miguel Santos na universidade, durante um curso de História da Arte que nenhum dos dois chegou a terminar. Ele era bonito, ambicioso, com aquele sorriso que fazia virar a cabeça de todas as garotas da faculdade, mas tinha escolhido ela, a garota tímida com óculos grandes demais e cadernos cheios de esboços de edifícios impossíveis. Tinham se casado aos 27 anos, numa pequena igreja nas montanhas de Trás-os-Montes, com poucos convidados e muitas promessas. Construiriam uma vida juntos, teriam filhos, envelheceriam de mãos dadas, vendo o entardecer desde o terraço da casa que Beatriz desenharia para eles. Durante 8 anos, tudo tinha ido conforme o planejado. Miguel tinha se tornado um advogado de sucesso. Beatriz tinha aberto seu escritório de arquitetura e juntos tinham comprado um apartamento no coração do Porto, no bairro da Ribeira, com tetos altos e vigas de madeira à vista que ela sempre tinha sonhado. Depois vieram as dificuldades, anos de tentativas para ter um filho, visitas médicas, exames, tratamentos que não funcionavam. A frustração tinha começado a rachar aquele casamento perfeito, a criar silêncios onde antes havia risadas, a transformar as tardes juntos em horas passadas em quartos separados. Miguel trabalhava cada vez mais, voltava cada vez mais tarde, e Beatriz se encontrava sozinha naquela casa grande demais, se perguntando onde tinha ficado o homem com quem se casara. Quando finalmente ficou grávida, tinha pensado que tudo se arranjaria. Um filho, o filho deles, devolveria à luz aquele casamento que estava se apagando. Mas em vez de se aproximar, Miguel se afastou ainda mais. Estava distraído, nervoso, olhava o celular constantemente, inventava desculpas cada vez mais elaboradas para suas ausências. Beatriz tinha descoberto a verdade 3 meses antes do parto. Uma mensagem que chegou por engano ao tablet de casa, sincronizado com o telefone de Miguel. Uma mensagem cheia de palavras de amor, de promessas, de planos para um futuro juntos. Assinada por Inês, sua melhor amiga desde o colégio, a testemunha do casamento, a mulher que tinha segurado sua mão durante cada ultrassom, que tinha organizado o chá de bebê, que tinha dito que Miguel era o homem mais fiel do mundo. O mundo de Beatriz desmoronou num instante. Tinha confrontado Miguel naquela mesma noite e ele nem sequer tinha tentado negar. Disse que tinha acontecido, que não tinha planejado, que Inês entendia coisas dele que Beatriz nunca tinha entendido. Disse que queria o divórcio, que queria a casa, que queria a custódia do bebê,
porque uma mulher incapaz de superar uma infidelidade não era emocionalmente estável para criar um filho. Desde aquela noite, tudo tinha se transformado numa guerra. Miguel tinha contratado os melhores advogados do Porto, tinha investigado cada aspecto da vida de Beatriz, procurando algo para usar contra ela. Tinha mandado avaliar a casa, tinha congelado as contas comuns, até tinha contactado os clientes do escritório de Beatriz para insinuar dúvidas sobre seu profissionalismo. Beatriz se encontrava sozinha, grávida, sem dinheiro e sem o apoio da que acreditava ser sua melhor amiga. A audiência de 15 de março era crucial. Se decidiria tudo, a divisão de bens, a pensão e, sobretudo, a custódia do bebê. Miguel sustentava que Beatriz não era capaz de cuidar de um recém-nascido, que seu estado emocional era instável, que ele e Inês poderiam oferecer um ambiente familiar mais saudável. Beatriz sabia que eram todas mentiras, mas também sabia que Miguel era um advogado brilhante, que conhecia todos os truques, que tinha do seu lado colegas que lhe deviam favores. Apesar da opinião da médica, apesar do risco para o bebê, Beatriz tinha decidido se apresentar no tribunal. Não podia se dar ao luxo de não estar ali. Não podia deixar que Miguel contasse sua versão dos fatos, sem poder se defender. Tinha se vestido com cuidado. Tinha posto o único terno que ainda lhe cabia sobre a barriga enorme. E tinha se feito acompanhar por sua única amiga que restava, Sofia, até a entrada do tribunal. Não sabia que aquele dia mudaria tudo, mas não da maneira que pensava. A sala do tribunal era fria e impessoal, com paredes cinzas e bancos de madeira escura que pareciam absorver toda a esperança. Beatriz sentou-se no seu lugar junto ao seu advogado, um homem mais velho e gentil que tinha oferecido seus serviços a preço reduzido porque acreditava na sua causa. Do outro lado da sala, Miguel estava sentado com 2 advogados de terno perfeito e junto dele, com descarado atrevimento, estava Inês. A mulher que tinha roubado seu marido tinha a coragem de se apresentar no tribunal, como querendo reclamar publicamente sua vitória. Beatriz sentiu o estômago se contrair, e não só pela raiva. Desde fazia umas horas, notava umas pontadas estranhas, uma dor surda na parte baixa das costas que ia e vinha. Tinha pensado que era o estresse, a ansiedade pela audiência, a tensão acumulada durante meses de batalhas legais. Mas enquanto o juiz começava a falar, enquanto os advogados de Miguel expunham seus argumentos, cheios de meias-verdades e insinuações, aquela dor se fazia cada vez mais intensa. Beatriz tentou se concentrar nas palavras, seguir o que estava acontecendo, mas seu corpo tinha outros planos. As contrações, porque já estava claro que eram contrações, chegavam a cada 10 minutos, depois a cada 8, depois a cada 5. Apertava o apoio de braço da cadeira com os nós dos dedos brancos, mordendo o lábio para não gritar, decidida a ficar até o final da audiência. Foi quando o juiz pediu a Miguel que apresentasse as provas da suposta instabilidade emocional de Beatriz que tudo se precipitou. Miguel se levantou com aquele sorriso seguro que ela tinha amado e que agora odiava e começou a falar. Contou como Beatriz tinha chorado durante dias, depois de descobrir a infidelidade, como tinha gritado e lançado objetos, como tinha ameaçado impedi-lo de ver o bebê. Contou tudo como se fossem sinais de desequilíbrio, não as reações normais de uma mulher grávida que descobre que seu marido a trai com sua melhor amiga. Beatriz queria se levantar, queria gritar que tudo era mentira, que eram reações normais, que qualquer um teria reagido assim. Mas justo nesse momento, uma contração mais forte que as demais arrancou um gemido que ecoou na sala silenciosa. Todos se viraram para ela e Beatriz sentiu o calor do líquido amniótico molhando suas pernas. O caos que seguiu foi surreal. O juiz chamou uma ambulância. Alguém correu para buscar ajuda. Os advogados se olhavam sem saber o que fazer. E no meio de todo aquele tumulto, enquanto Beatriz se dobrava de dor, aconteceu algo inesperado. Miguel se levantou do seu assento e correu até ela.
Não até Inês, que tinha ficado sentada com uma expressão de nojo no rosto. Não até seus advogados, que tentavam entender como essa situação afetaria o caso. Correu até Beatriz, se ajoelhou junto dela e pegou sua mão. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de algo que Beatriz não via há meses. Medo, sim, mas também algo mais, algo que parecia remorso. Disse que tudo ia dar certo, que a ambulância estava a caminho, que não ia deixá-la sozinha. Beatriz o olhou através das lágrimas de dor e não entendeu. Não entendeu por que o homem que estava tentando destruí-la estava ali segurando sua mão, sussurrando palavras de consolo. Não entendeu por que Inês estava chamando ele e ele estava ignorando. Não entendeu nada porque outra contração a envolveu e o mundo se transformou apenas em dor. A ambulância chegou em poucos minutos, mas para Beatriz pareceram horas. Os paramédicos a subiram na maca, colocaram uma via no braço, começaram a fazer perguntas sobre a gravidez, sobre a data prevista do parto, sobre possíveis complicações. Beatriz respondia com dificuldade, concentrada apenas na dor que chegava em ondas cada vez mais seguidas. Miguel subiu na ambulância com ela. Ninguém tinha pedido, ninguém tinha permitido, mas simplesmente subiu e se sentou junto à maca, sem soltar sua mão. Inês tinha ficado na calçada do tribunal com uma expressão de incredulidade e raiva que Beatriz lembraria para sempre. No Hospital de São João, o melhor do Porto para a maternidade, Beatriz foi levada diretamente para a sala de parto. O bebê tinha pressa de nascer, disseram os médicos. Estava em posição. O parto avançava rapidamente, não havia tempo para a epidural. Beatriz teria que dar à luz de forma natural, com toda a dor que isso acarretava. Miguel pediu para ficar com ela. O médico o olhou interrogativo. Depois, olhou para Beatriz, perguntando em silêncio se ela queria. Beatriz não sabia o que responder. Aquele homem era o pai do bebê que estava prestes a nascer. Mas também era o homem que passou meses tentando arruinar sua vida. No entanto, naquele momento não conseguia se imaginar enfrentando o parto sozinha. Assentiu imperceptivelmente e Miguel entrou com ela na sala de parto. As horas que seguiram foram as mais intensas da vida de Beatriz. A dor era insuportável, avassaladora, uma onda que a submergia e depois se retirava só para voltar mais forte. Gritou, chorou, praguejou, se agarrou à mão de Miguel até deixar as marcas das unhas na pele. E ele permaneceu ali, firme ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento, secando sua testa com um pano úmido, lembrando-a de respirar. Naquelas horas algo mudou entre eles. As máscaras caíram, as estratégias legais foram esquecidas e só restaram um homem e uma mulher prestes a se tornarem pais. Miguel contou entre contração e contração o quanto estava aterrorizado, o quanto se sentiu perdido quando começaram as tentativas de ter um filho, como tinha se refugiado no trabalho primeiro e depois em Inês, porque não sabia como lidar com o sentimento de inadequação que experimentava. Não era uma desculpa, disse. Não havia desculpas para o que tinha feito, mas queria que ela soubesse que nunca tinha deixado de amá-la, que se comportou como um covarde, um egoísta, um péssimo marido, que se envergonhava de como tinha agido nos últimos meses, das mentiras que tinha contado ao juiz, das estratégias sujas que seus advogados tinham usado. Beatriz o escutou sem responder, concentrada demais no parto para processar aquelas palavras, mas as ouviu e algo dentro dela, um muro que tinha construído para se proteger, começou a rachar. Às 3h22 da madrugada, 16 horas depois do início do parto, nasceu Tomás, um menino de 3,4 kg, com o cabelo escuro e os olhos ainda fechados, que chorou forte assim que chegou ao mundo, como querendo anunciar sua presença a todos. Quando os médicos o colocaram sobre o peito de Beatriz, ela esqueceu tudo, esqueceu a dor, a traição, o divórcio, a guerra legal.
Só existia aquele pequeno ser humano que se agarrava a ela, que procurava seu calor, que precisava dela mais que ninguém no mundo. Miguel contemplava a cena com as lágrimas correndo pelas bochechas. Não tinha vergonha de chorar, não tentava ocultar. Olhava para seu filho e para a mulher que tinha traído. E no seu rosto havia uma expressão de assombro misturada com uma dor profunda, a dor de quem se dá conta tarde demais do que está prestes a perder. Os dias seguintes ao parto foram um limbo suspenso entre a realidade e um sonho. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Beatriz estava exausta, mas eufórica, perdida naquele vínculo primordial com seu bebê que excluía todo o resto do mundo. Tomás comia, dormia, chorava, e ela aprendia a reconhecer cada uma de suas necessidades, a responder a cada um de seus chamados. Miguel vinha visitá-los todo dia. Se apresentava de manhã cedo, ficava até a noite e fazia todo o possível para ser útil. Trocava fraldas com a torpeza de um pai de primeira viagem. Embalava Tomás quando Beatriz precisava descansar. Trazia comida da lanchonete do hospital quando ela se esquecia de comer. Não falavam do divórcio, não falavam de Inês, não falavam do tribunal, nem dos advogados, nem da custódia. Só falavam do bebê, do peso que aumentava, dos primeiros barulhinhos, de como apertava o dedo quando colocavam na palma da mão. Inês ligou para Miguel no segundo dia. Beatriz ouviu a conversa do corredor onde Miguel tinha saído para atender. As vozes eram agitadas. Inês pedia explicações. Miguel respondia com um tom que Beatriz nunca tinha ouvido ele usar. Frio, distante, definitivo. A ligação durou menos de 5 minutos. E quando Miguel voltou para o quarto, tinha uma expressão que Beatriz não soube decifrar. No quarto dia, quando os médicos disseram que Beatriz e Tomás podiam receber alta, Miguel pediu para conversar. Sentaram-se no pequeno quarto do hospital com Tomás, dormindo no berço junto à cama, e finalmente enfrentaram o que tinham evitado durante dias. Miguel falou primeiro. Disse que tinha retirado o pedido de custódia exclusiva, que tinha despedido seus advogados e suas táticas agressivas, que tinha pedido perdão a todos os clientes do escritório de Beatriz, que tinha contactado com falsas insinuações, que tinha deixado Inês definitivamente naquela mesma noite do parto, quando compreendeu que não podia seguir vivendo uma mentira. Beatriz o escutou em silêncio, tentando entender se era outra estratégia, outro truque, mas nos olhos de Miguel viu algo diferente. Viu um homem destroçado, não pelo orgulho ferido, mas pela consciência de ter estado prestes a destruir o mais importante da sua vida. Miguel disse que não esperava seu perdão, que sabia que não merecia, que sabia que a dor que tinha causado não podia ser apagada com algum gesto ou alguma palavra, mas pediu que permitisse que fosse um pai presente, ver Tomás crescer, fazer parte da sua vida. Prometeu que não voltaria a tentar tirá-lo dela, que respeitaria cada uma de suas decisões, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para remediar. Beatriz não respondeu de imediato. Olhou para o bebê que dormia. Aquele pequeno ser que levava o sangue de ambos, que tinha direito a um pai além de uma mãe. Pensou em tudo que Miguel tinha feito, nas mentiras, na traição, nas humilhações dos últimos meses. E pensou também nos 10 anos anteriores a tudo isso, nos anos em que foi feliz, em que acreditou no amor deles. Disse a Miguel que não podia perdoá-lo. Ainda não, talvez nunca. Mas também disse que não manteria Tomás afastado dele, que permitiria que o menino conhecesse seu pai. Disse que o divórcio devia seguir adiante, que não podia voltar a ser sua esposa depois do que aconteceu, mas também disse que podiam tentar ser pais juntos, de forma civilizada, com respeito mútuo. Miguel assentiu, e nos seus olhos, Beatriz viu alívio misturado com tristeza. Tinha obtido mais do que merecia e sabia disso.
Levantou-se, se aproximou do berço e olhou para seu filho durante um longo momento. Depois se inclinou, depositou um beijo na testa de Tomás e saiu do quarto sem acrescentar mais nada. Os meses seguintes não foram fáceis, mas foram menos difíceis do que Beatriz tinha temido. O divórcio foi finalizado de forma consensual, com um acordo que dividia os bens equitativamente e estabelecia uma custódia compartilhada para Tomás. Miguel ficou com o apartamento da Ribeira, mas pagou a Beatriz sua parte, permitindo que comprasse um apartamento menor, mas luminoso, no bairro de Cedo Feita, suficientemente perto para facilitar os deslocamentos do menino entre os dois lares. Miguel cumpriu sua palavra. Nunca tentou obter mais tempo do que o acordado. Nunca usou Tomás como arma para machucá-la. Nunca falou mal de Beatriz na frente do menino. Era um pai presente e carinhoso que aprendia com seus erros, que se esforçava todo dia para ser melhor. Inês desapareceu de cena. Beatriz soube, através de conhecidos em comum, que tinha se mudado para Coimbra pouco depois do nascimento de Tomás. Nunca tentou contatar Miguel. Ou talvez tentou, mas ele não respondeu. De qualquer forma, tinha se tornado um fantasma do passado, uma cicatriz que ia se desvanecendo pouco a pouco. Beatriz voltou a trabalhar depois de 6 meses, quando Tomás começou a ir para a creche. Seu escritório de arquitetura tinha sofrido durante a gravidez e o divórcio, mas pouco a pouco os clientes foram voltando. Sua reputação estava intacta, apesar das tentativas de Miguel de prejudicá-la. E alguns clientes eram até mais leais que antes, admirados por como tinha gerenciado uma situação tão difícil. O primeiro ano de vida de Tomás foi uma sucessão de primeiras vezes. O primeiro sorriso, a primeira palavrinha, o primeiro passo vacilante pela sala. Beatriz e Miguel estavam presentes em cada um desses momentos, às vezes juntos, às vezes separados, mas sempre unidos no amor por aquele menino que tinha mudado suas vidas. No dia do primeiro aniversário de Tomás, organizaram uma festa juntos. Era estranho, talvez, ver 2 pais divorciados colaborarem tão serenamente, mas para eles parecia o mais natural do mundo. Miguel trouxe o bolo, Beatriz decorou o apartamento e juntos viram Tomás sujar o rosto de creme e rir como só as crianças sabem fazer. Aquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e Tomás dormia no berço, Miguel e Beatriz se encontraram sozinhos no terraço do apartamento dela. Olhavam as luzes do porto que brilhavam na noite, e pela primeira vez em anos, o silêncio entre eles não estava carregado de tensão ou de palavras não ditas. Era um silêncio pacífico, o silêncio de 2 pessoas que tinham atravessado uma tempestade e saído dela, não ilesas, mas vivas. Miguel disse que ainda a amava. Não como uma tentativa de reconquistá-la, não como uma estratégia para voltarem juntos, simplesmente como uma verdade que não podia continuar calando. Disse que sabia que a tinha perdido, que sabia que tinha arruinado tudo, mas que queria que ela soubesse que seu amor por ela nunca tinha sido mentira. Beatriz o olhou, aquele homem que tinha sido seu marido, o pai do seu filho, o homem que a tinha machucado mais que ninguém. E pela primeira vez não sentiu raiva, não sentiu dor, só sentiu uma estranha paz. A paz de quem fez as contas com o passado e decidiu olhar para frente. Disse que ela também tinha sentido amor noutro tempo, um amor verdadeiro, profundo, que a tinha feito feliz durante anos. Aquele amor tinha mudado, transformado pela traição e pela dor em algo diferente. Já não o odiava, mas não podia voltar a amá-lo como antes. Podia, no entanto, respeitá-lo como pai de Tomás. Podia ser sua amiga com o tempo. Podia construir com ele algo novo, diferente do que tinham perdido. Miguel assentiu e Beatriz viu que tinha entendido. Tinha entendido que o casamento deles tinha terminado para sempre, mas que algo mais podiam fazer das suas cinzas, algo que não era amor romântico, mas que era igualmente valioso, um vínculo de respeito, de colaboração, de carinho pelo filho que tinham trazido ao mundo.
5 anos depois daquela audiência de divórcio que nunca chegou a se concluir, Beatriz Rodrigues estava novamente em frente ao Tribunal de Família do Porto, mas desta vez não estava ali para lutar. Estava ali para receber um prêmio. A Ordem dos Arquitetos tinha lhe concedido um reconhecimento pelo seu projeto de habitação social na periferia de Campanhã. Um complexo de apartamentos bonitos e funcionais, destinados a famílias de baixa renda. Era o projeto do qual tinha mais orgulho, aquele no qual tinha posto todo o seu coração, sua experiência, sua convicção de que a arquitetura podia mudar a vida das pessoas. Tomás estava sentado na primeira fila, um menino de 5 anos com o cabelo escuro do pai e os olhos brilhantes da mãe. Junto dele estava Miguel, que aplaudia com orgulho enquanto Beatriz subia ao palco para receber o prêmio. Não tinham voltado juntos, nunca voltariam, mas tinham se tornado algo que poucos pais divorciados conseguem ser: uma equipe. No seu discurso de agradecimento, Beatriz falou dos desafios que tinha enfrentado. Falou daquela manhã de 5 anos atrás, quando tinha entrado num tribunal, pensando que perderia tudo, e em vez disso ganhou algo muito mais valioso. Falou de como a dor pode se transformar em força, de como as crises podem se tornar oportunidades, de como às vezes a vida te obriga a começar de novo para poder te presentear com algo melhor. Depois da cerimônia, Miguel se aproximou dela com Tomás pela mão. O menino pulava emocionado, orgulhoso da mamãe que tinha ganhado um prêmio. Miguel sorria e naquele sorriso, Beatriz viu todo o caminho que tinham percorrido juntos. Da raiva à paz, do conflito à colaboração, do amor perdido a algo diferente, mas igualmente significativo. Aquela noite na casa de Beatriz em Cedo Feita, houve uma pequena festa. Estava Sofia, a amiga que tinha permanecido ao seu lado nos momentos mais escuros, e alguns colegas do escritório. Estava Miguel, que tinha trazido o champanhe, e estava Tomás, que corria de um cômodo a outro com a energia inesgotável das crianças. Num momento da noite, enquanto os adultos conversavam na sala, Beatriz se encontrou no terraço com Miguel. Como 5 anos atrás, olhavam as luzes do porto. Mas tudo era diferente. Ela era diferente. Ele era diferente. E a dor que quase os tinha destruído tinha se transformado numa cicatriz que já não doía. Miguel perguntou se ela era feliz. Não era uma pergunta retórica. Não era uma tentativa de conversa. De verdade queria saber. Beatriz pensou um momento. Pensou na sua vida, no trabalho que amava, no filho que adorava, nos amigos que tinha, na paz que tinha encontrado. Pensou no que tinha perdido e no que tinha ganho. Pensou naquela manhã de 5 anos atrás, quando entrou no tribunal convencida de que era o fim de tudo. Disse a Miguel que sim, era feliz. Não de uma felicidade perfeita, porque essa não existe, mas de uma felicidade verdadeira, construída dia a dia, feita de pequenas coisas cotidianas e de grandes satisfações. Uma felicidade que não dependia de nenhum homem, de nenhum relacionamento, de nenhum casamento. Uma felicidade que era toda sua. Miguel sorriu e disse que se alegrava, que vê-la assim, forte e realizada e serena, lhe dava a esperança de poder se perdoar algum dia, de poder deixar de lamentar o que tinha feito e se concentrar no que ainda podia fazer. Beatriz disse que o perdão chegaria para ambos, que o tempo cura se você permite, que ela já o tinha perdoado, embora nunca tivesse dito. Tinha-o perdoado não por ele, mas por ela mesma, porque carregar o peso do rancor era cansativo demais, doloroso demais, inútil demais. Se olharam durante um longo momento, 2 pessoas que tinham compartilhado 10 anos de casamento e 5 anos de divórcio, que tinham atravessado o inferno juntos e separados, que tinham aprendido a se respeitar de uma maneira que talvez nunca conseguiram quando eram casados. Então Tomás chegou correndo, pedindo aos pais que fossem ver o desenho que tinha feito. Um desenho que mostrava uma casa com 3 figuras de palito. Uma mamãe, um papai e um menino.
Não viviam na mesma casa, mas se davam as mãos através das páginas, unidos por uma linha de cores que o menino explicou que era o amor. Beatriz olhou aquele desenho e sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Lágrimas de alegria, desta vez, de gratidão por aquele menino que tinha chegado no momento mais escuro da sua vida e tinha trazido à luz, por aquele parto no tribunal que tinha mudado tudo, pelo caminho doloroso, mas necessário, que a tinha trazido até ali. Porque às vezes a vida te faz desmoronar para poder te reconstruir. Às vezes te leva para uma sala de tribunal e te faz dar à luz entre bancos de madeira. Às vezes te tira o homem que você amava e te presenteia com algo melhor. Você mesma, sua força, sua capacidade de começar de novo. E às vezes, nos momentos mais inesperados, te mostra que as coisas ruins podem se transformar em algo bonito, que os finais nunca são realmente finais e que o amor mais importante é o que você aprende a dar para si mesma. Se esta história te lembrou que até nos momentos mais escuros pode acontecer algo luminoso, deixe um pequeno sinal da sua passagem aqui embaixo. Um gesto simples que significa muito para quem cria estes relatos, colocando o coração. E se você ficou até o final, se escolheu acompanhar Beatriz nesta jornada de dor e renascimento, então esta história agora vive também em você, porque as histórias mais verdadeiras não terminam com a última palavra. Seguem viajando de coração em coração, nos lembrando que todos somos capazes de começar de novo. Sempre. Verá, es que te digo que hoy Bebote no está, güey. No atina una, cabrón. No atina una, güey. Lo está intentando. Hay que reconocerlo. Lo está intentando, güey. Se me hace medio pasivo el ave. Quizá me acostumbré de ver el dinamismo que le mete Melito al equipo y ver todo en chinga. Pues mira, por lo menos un clásico con goles, cabrón. Que es lo importante, güey. Hermano, estoy seguro que le preguntas a la gente en Puebla, güey. Y te van a ir a preferir ver, o sea, prefieren ver jugar ahí a Damarcus Beasley que a la Maquinola, güey. Un chingados es la Maquinola al lado de Damarcus Beasley, güey. Pero bueno, deja que se crea la mentira. Pura lacra esa recuperación. Se va a caer la máquina. Güey, la máquina se ha mantenido mucho para mi gusto, güey. Ya tiene que caer pronto, güey, la verdad. Falso. No, de hecho vi un video al respecto de ese estadio, güey. No cumple con la normativa que pide la Liga MX, así que técnicamente siguen sin estadio, güey. Siguen sin estadio propio para jugar en la Liga MX. Que tengan un estadio su nombre, güey, es como si yo pongo ahorita la cancha de aquí, de mi comunidad a mi nombre, güey. ¿De qué va a servir, güey? Estoy más informado de lo que parece. Y en contra de mi voluntad, de hecho, amigo, pero... Pero hermano, entonces explique bien que técnicamente siguen sin estadio, güey. No engañe usted a la comunidad. Respeta a la gente, como hizo Sergio Ramos. Siguen sin estadio en Liga MX. Lo siento, güey. Y te voy a decir algo que hablé antes de que volvieras porque te desapareces cada 3 meses, güey. Me da un buen de hueva y tristeza que un equipo grande como Cruz Azul no tenga estadio, güey. Y hablando en serio, güey. O sea, dejando de lado a tu personaje super Cruz Azulino excesivo, güey. Es una mamada que Cruz Azul no tenga estadio propio, güey. ¿Por qué les cuesta tanto? Es una vergüenza, cabrón. Andar haciendo que la gente se vaya al Puebla, güey. Bueno, a Puebla a verlos, güey. Pumas será un pinche equipo jodido, estúpido de mierda, güey. Pero un mínimo estadio tienen, cabrón. Tan así que ni siquiera quisieron pagar la renta en CU, güey. No mames, güey.
Pinche torneo culero, me fui enchiladísimo. Heavyweight, ese casi me da un paro. Yo aún no llego ahí, güey. Güey, pero es que ya no sé si lo dices en serio o estás mamando, güey. Porque, o sea, yo no he visto nada de que Cruz Azul va a construir estadio, güey. Es el pedo, güey. Ándale, así mismo, hermano. Así mismo, güey. Y estoy diciendo que la maquinola es grande. Sí. Pero bueno, ya saben que sigo pensando que deberíamos dejar en América y Chivas los más grandes. Y no le voy a ninguno, ¿Qué te digo, güey? Si ese estadio es de la ciudad de Cooperativa, mi tío lo detuvieron y sé cositas de ahí. Velázquez es rata. ¿A poco sí sabes? Neta, ¿sabes? Que la chuchupe Beasley y la mierda que se echó en el campo de juego. Respeto, hermano. ¿En qué momento los fans del Cruz Azul se volvieron tan inmamables? Desde que ganaron la novena, hermano. Ganar la novena les dio un realce impresionante. Porque no, fuera broma se los digo, aunque les arda, no estoy jodiéndolos, güey. Eran el meme del país, güey. Más de 20 años sin ganar la liga y todas las finales trágicas. Hasta les metió gol un portero. Bueno, metió gol entre comillas, porque al final fue Castro, ¿no? Pero bueno, la narrativa dice que Moy Muñoz metió el gol. Eran la burla, eran el meme de México, güey. Todo mundo se miaba en ellos, güey. Cambió a partir de que el puto Santos Laguna se dejó ganar, güey. O sea, a ver, no se dejó ganar de que se vendió, digo, ganado, pues ganó. Pero de ahí cambió mucho, güey. Y lo cierto es que Cruz Azul, pues sí le ha metido lana a sus equipos, güey. O sea, no a su estadio, pero sí a sus equipos. Siempre tienen un plantel competitivo esos cabrones, güey. Eso creo que es lo único que no puede recriminar su afición, güey. Pero lo de que no tengan estadios es vergüenza, güey. O sea, es triste, güey. Es muy triste, güey. Porque mueven masas, güey. Y es una mamada, güey, que de verdad no consideren tener un estadio. Peleen por un estadio bien, ¿sabes? Y bueno, hermano, mejor creerme con Hazard que creerme borrado en aguas antiquímenes cuando comencé. Dale, amigo. Dale, güey. Nada más dinos cómo podrías ir pagando las poco a poco, güey. De 10 en 10, de 20 en 20. ¿Monterrey es el Cruz Azul moderno? Nah, no tanto, güey. Ellos tienen estadio, amigo. Dicen que son locales en cualquier estadio y hoy metieron menos de 5,000 personas en el Cuauhtémoc. Es que, güey, ¿qué es eso? ¿Cómo crees, o sea, cómo crees que te vas a creer, o sea, que mueves o que eres local en todos los estadios y no metes 5,000 personas? Apenas metes 5,000 personas en Puebla, güey. Mames, hermano. O sea, es que ajá, te preguntaba si era broma o no, güey. Como no sé si estás en personaje. Somos locales donde sea, mira, hablando, ¿qué te digo, güey? Se le acaba el falso invicto a los chilla, hermano. Bueno, está bien, está bien. ¡Toma! ¿El más grande tiene 16 títulos? Yo siempre he peleado, güey. Y a raíz de que cierto sector de la máquina tiene como una pinches ganas de joder a los Pumas, güey. Ok, Pumas no es grande para ti, Cruz Azulino. Perfecto, tú tampoco eres grande, güey. Toluca es más grande que tú, güey. Vamos a dejar grandes en México 3 nada más. América, Chivas y Toluca. Contando puro título de liga. No es una locura decirlo, güey. Hermano, literalmente no sé por qué no estás de mi lado, güey. ¿No eres un fan loquito? Pregunta seria, güey. ¿No te apasiona el Cruz Azul lo suficiente, güey? Pregunta seria, güey. Yo que hay que bancar a una marca que siempre está con nosotros, promoción no pagada. Patrocíname, pequeño Cesarín, Bueno, ¿cómo vas a pagar? No, claramente tu evolución de Chaquito Jiménez o sea, sí es cierto que Cruz Azul te va a tener estadio. O sea, pero no hay donde dijo ese güey. Ah, sí, lo vi, güey. Sí, vi ese video, güey.
Sí, ese video sí lo vi, güey. Sí vi que hicieron, lo entrevistaron, sí lo vi. ¿Cómo anda, Gilligan? Hoy laburando desde las 6 de la mañana. ¿Y eso? Ah, me fui a penales, güey. En la final, no mames. ¡Vaya! No mames, qué milagro si tú eras de los loquitos que ves en cualquier cosa Cruz Azul. ¿Y eso? ¿Ya entendimos que el fútbol es de chill? Estoy muy sorprendido con lo que acabo de escuchar de tu parte, fuera broma, Muy sorprendido, güey. Mira, pendejo, estás tocándome un poco los cataplines, Estás ahí, güey. Estás ahí, güey, Y me engañó rico, güey. A ver. Sí. Esa es la copa donde la última vez que nos enfrentamos, el United te ganó de último minuto con gol de Amad Diallo. Sí, ¿ah? Buenas noches, ¿cómo estás? Opción 2 es el día del amor y la amistad, hermano. Por si no sabes que hoy es 14 de febrero, güey. Siguiente pregunta. ¿Bebote va a dejar de decir? Ay, güey. Pero es que no convives fuera del stream, güey. O es raro, o sea, no te veo en Discord, güey, tanto, güey. Entonces ¿qué quieres? A ver, si lo único que me da